Nesta quinta-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que o país deu um tapa na cara dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não conquistaram nada ao entrar no conflito entre Israel e Irã. Já Donald Trump afirmou exatamente o contrário, que os ataques contra instalações nucleares do Irã foram devastadores e que o programa nuclear iraniano foi extinto. Enquanto acontece esse embate de versões, o massacre em Gaza continua com toques de sadismo. O chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, Felipe Lazzarini, definiu o novo sistema de distribuição de ajuda humanitária em Gaza como abominável e armadilha mortal. Segundo Al Jazeera, mais de 400 palestinos foram mortos por Israel, enquanto esperavam por comida e outros itens básicos nos postos de ajuda humanitária. Com o recrudescimento da violência no Oriente Médio, aumentou também o interesse em entender as raízes do problema. O livro Contra o Sionismo, do jornalista Breno Altman, aborda justamente esse tema. Judeu e de esquerda, Altman mostra na obra como o projeto sionista é calcado no racismo e no colonialismo. Por denunciar duramente o genocídio do povo palestino, o jornalista foi alvo de processos movidos pela Confederação Israelita do Brasil. O BDF Entrevista de hoje recebe Breno Altman para uma conversa sobre os conflitos no Oriente Médio, direitos humanos e vozes dissonantes dentro do judaísmo. Olá, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o BDF Entrevista. Eu estou aqui sempre às sextas-feiras com um convidado especial. Vocês já viram aí que o nosso convidado de hoje é o Breno Altman, para a gente falar sobre a guerra Israel-Irã, o massacre em Gaza e também sobre o livro dele, que traz esse debate sobre o que é o sionismo, o que é o antissemitismo, as diferenças entre esses conceitos e a gente entender essa história. Breno, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer, uma honra estar aqui no BDF e estar contigo essa sexta-feira. Muito bem. Breno, depois que você assumiu essa posição muito crítica, né, em relação a Israel, nesse massacre contra o povo palestino e com seu livro também lançado, você foi processado. A gente mostrou aí a CONIB, né, acusando você inclusive de antissemitismo. Isso. E você é judeu. Sou judeu. Então, talvez fosse bom para a gente começar a explicar esses conceitos. O que é o antissemitismo e qual é a diferença de ser antissemita e de ser antissionista, que é a posição que você apresenta no seu livro, quer dizer, contra o sionismo, não é? Perfeito. O sionismo, ele é uma corrente ideológica do judaísmo. Portanto, quem é contra o sionismo é contra essa corrente ideológica. Antissemitismo é um conceito cunhado na segunda metade do século XIX por um jornalista alemão, Wilhelm Marr, para identificar, para dar áreas de ciência, a perseguição aos judeus. Até então, a perseguição aos judeus era conhecida como Judenhass, que é a expressão em alemão para ódio aos judeus, e esse Wilhelm Marr, que era um antissemita, resolveu dar um ar científico, explicar como era positivo para a sociedade alemã do século XIX o ódio aos judeus. E ele cunha esse termo antissemitismo para identificar o ódio aos judeus. Isso lá no século XIX? No século XIX, em 1867. É um livro desse jornalista, Marr, do século XIX. Vários povos são semitas. Semitas diz respeito a Sem, filho de Noé. Mas é a forma pela qual são classificados determinados idiomas e agrupados numa família idiomática que é conhecida como a família dos idiomas semíticos ou família semítica de idiomas. Ali, entre os idiomas sobreviventes dessa família estão o árabe e o hebraico. Mas há vários outros idiomas que compunham essa família, como o aramaico, por exemplo. Certo. Não é? Então, antissemitismo passou a ser identificado como o ódio antijudaico ou como o racismo antijudaico, se preferirem. Sionismo é uma outra coisa. Sionismo é uma corrente ideológica do judaísmo que nasceu baseada em dois princípios. Embora o sionismo tenha várias alas mais moderadas, alas mais extremistas, ou como alguns preferem dizer, alas mais à esquerda, alas mais à direita, como qualquer corrente ideológica, o sionismo se apoia sobre dois princípios. Um princípio, a criação de um Estado judeu. Um Estado de supremacia étnica judaica, um etno-Estado, uma etnocracia. Né?
Esse é um dos princípios do sionismo. O outro princípio do sionismo é o direito, a reivindicação do direito de colonização parcial ou integral da Palestina para consolidar esse Estado de maioria de supremacia judaica. Tá? Na medida em que se decide construir esse Estado judeu na Palestina, e na Palestina havia uma ampla maioria árabe e muçulmana, a única forma de constituir esse Estado judeu numa região na qual os judeus eram minoritários seria através da colonização. Então esses são os dois princípios do sionismo. A criação de um Estado de supremacia étnica judaica e o segundo princípio, o direito de colonização parcial ou integral da Palestina para constituir esse Estado. Então, antissemitismo é o racismo. Antisionismo é a luta contra essa corrente ideológica. Só para fazer uma comparação, para ficar mais simples para a nossa audiência, Rodrigo, ser antisionista está para o antissemitismo como o nazismo, como combater o nazismo estava para combater os alemães ou combater o fascismo estava para combater os italianos. Quando se era antinazista, nos anos 20, 30 ou 40 do século passado, não se era anti-alemão. Quando se era antifascista, na mesma época, não se era contra os italianos. E ser antisionista não é ser contra os judeus, é ser contra esta corrente ideológica específica. E você explica, né, no seu livro a origem dessa corrente ideológica específica do sionismo, que também está ali no final do século XIX, o Herzl, né, que era húngaro, ali no Império Austro-Húngaro naquela época ainda, não é? Que se cria essa ideia de que os judeus tinham que fundar um Estado e que, depois de muito debate, se decidiu fazer ali na Palestina. Porque Isso. Tinha a ideia de fazer na África, de fazer na Patagônia, Argentina, pouca gente sabe, né? Mas acabaram optando pela terra histórica, considerada terra histórica dos judeus. Você falou do Estado étnico, que já é um problema, né? Porque existe etnicamente um judeu? Ser judeu tem a ver com religião, tem a ver com uma origem étnica, tem a ver com a cultura, o que é? Os judeus são um grupo étnico e parcialmente religioso. Esse é um grupo étnico cultural, ou seja, eles não são um grupo étnico racial. Né? Porque você tem judeus dos mais diferentes fenótipos e você tem judeus das mais distintas nacionalidades. Os judeus não são uma nação, os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus foram uma nacionalidade até o ano 70 da Era Comum. Né? No ano 70 da Era Comum, o Império Romano destrói Jerusalém, os judeus ainda resistem até o ano 135. No ano 135 da Era Comum, ou da Era Cristã, o imperador Adriano termina por destruir a resistência judaica e os judeus são expulsos da antiga Canaã, rebatizada de Síria-Palestina e depois apenas de Palestina. Né? E aí os judeus vão se decompondo como nacionalidade. Nacionalidade tem uma relação direta com território. Nenhuma nacionalidade sobrevive sem território. O território pode ser um território soberano ou pode ser um território colonizado. Mas a relação, a nacionalidade é uma relação entre povo e território. Um povo, quando é desterritorializado, ao longo do tempo ele vai perdendo a nacionalidade. Na diáspora ele já deixa de ser uma nacionalidade, mas pode continuar a ser, como foi o caso dos judeus, um grupo étnico-cultural, repito, e não étnico-racial. E parcialmente religioso, Rodrigo, porque nem todos os judeus são religiosos. Sim. Por exemplo, eu não sou. Minha família não tem nenhum vínculo com a religião judaica ou com qualquer religião, por parte de pai ou mãe, há 4 gerações, se eu incluir meus filhos. Tá? Então, desde o século XIX, minha família não tem relações com a religião. E muitos são judeus seculares. Agora, você é judeu, e por que então que você foi acusado de ser antissemita ao fazer as críticas ao massacre em Gaza? Qual é a operação que está em jogo aí? Né? Uma parte da colônia, ou da comunidade, melhor dizendo, judaica no Brasil, adota esse discurso. Criticou Israel, é antissemita. Isso vale até para um judeu, né? de muitas gerações. Porque o esforço ideológico do sionismo, sua narrativa, foi de criar uma falsa identidade entre o sionismo e o judaísmo. O sionismo seria, na boca dos próprios sionistas, o movimento
de libertação nacional do povo judeu. Portanto, se você fosse contra o sionismo, se você for contra o sionismo, você estaria indo ou estará indo contra o judaísmo. Essa tentativa de criar uma equivalência entre sionismo e judaísmo faz parte da narrativa mentirosa do movimento sionista. Tá? Ele trata de desidentificar o sionismo como corrente ideológica e caracterizar o sionismo como a expressão política do judaísmo em seu movimento de autodeterminação. Isso é muito importante para o sionismo, essa identidade. Essa identidade permite ao sionismo se apropriar da tragédia judaica, se apropriar da trajetória judaica, do antissemitismo que os judeus sofreram, do Holocausto. Né? Quanto mais profunda essa identidade entre sionismo e judaísmo, melhores as condições do sionismo de se apropriar ou de angariar benefícios em função desta representação judaica. Basta ver, por exemplo, que a indenização que durante muitas décadas a Alemanha pagou por reparação histórica ao Holocausto foi paga ao Estado de Israel. E não às famílias ou não às famílias? Não, ao Estado de Israel, como se o Estado de Israel fosse a representação judaica. Basta ver que todo o discurso de apoio a Israel sempre passa pelo Holocausto e pelo antissemitismo. Então, isso é uma armação narrativa por parte do movimento sionista. O que leva a esse absurdo, ou seja, de judeus antisionistas, como é o meu caso, serem acusados de antissemitismo porque são críticos ao Estado de Israel ou são contra a existência do Estado de Israel. Então, agora a gente entende a sua posição. Quem tiver mais curiosidade sobre esse debate está lá no livro do Breno, quer dizer, que se chama Contra o Sionismo, claro. Né? Está tudo explicado ali. Inclusive tem um capítulo, acho que eu já vou entrar nisso, em que você faz o debate, é justo ou não é justo chamar Israel de um regime parecido com o apartheid sul-africano? Porque o Estado de Israel, os defensores de Israel dizem, é a única democracia no Oriente Médio. E outros dizem, peraí, é um regime de apartheid. E você tem um capítulo, acho que é o capítulo 3 desse livro, que trata justamente sobre isso. Afinal, é um regime de apartheid o que a gente enxerga lá em Israel? Não tenho qualquer dúvida a esse respeito. E acho que muito semelhante ao da África do Sul. Aliás, uma coincidência histórica. As leis do apartheid sul-africano foram aprovadas no mesmo ano em que se fundou o Estado de Israel. 47? 1948. 48. 1948. Naquele momento se tratou de uma coincidência, mas depois houve relações bastante estreitas entre o Estado de Israel e a África do Sul, especialmente a partir dos anos 70. Basicamente, o Estado de Israel se divide em 3 grandes blocos, em 3 grandes categorias. Não é? Em 3 grandes categorias de um Estado de apartheid. Há um primeiro andar. No primeiro andar estão os judeus. Os judeus possuem direitos iguais formalmente. Para os judeus, o Estado de Israel é uma democracia liberal, ou pelo menos era uma democracia liberal para os judeus. Embora entre os judeus haja, de ponto de vista prático, discriminação econômica, social e racial. Entre os Askenazim, claro, sefaraditas. Porque os judeus, o que a gente chama de judeus como um povo único, na verdade são povos judaicos, porque tem diferentes origens. Né? No primeiro andar desse bloco que já ocupa o primeiro andar no Estado de Israel, você tem os judeus Askenazim. Os judeus europeus são judeus brancos como eu, que vieram da Europa. Leste europeu, principalmente. Principalmente do leste europeu. Tá? Askenazim é uma expressão que quer dizer alemãozinho. Ah, tá. Que aqui a gente chama no Brasil quando o jeito é loirinha. Isso. Ei, alemãozinho, vai lá. Você tem depois, numa segunda categoria dentro desse bloco judaico, os judeus Mirazim. O que são os Mirazim? São os judeus que vieram do Oriente, vieram da África ou dos países árabes. Eles são sefaraditas também, não? A origem dos Mirazim são sefaraditas. Ah, tá. Sefaraditas a gente chama dos judeus cuja origem é a Península Ibérica. Portugal, Espanha. Tá? Foram expulsos da Península Ibérica. Da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Esses judeus expulsos da Península Ibérica, em grande medida eles foram para a África. Foram para a África. Outra parte não veio para as Américas. A grande parte foi para a África. E viveram no Marrocos, no Iraque, viveram no Egito, viveram nos países árabes. Esses judeus
saíram dos países árabes, especialmente depois da Guerra dos 6 Dias, mas já antes, desde 48, e esses judeus foram para Israel. E eles formam uma segunda classe? Assim, eles formam uma segunda classe. Eles são judeus de pele mais escura, eles são judeus que têm esta origem árabe, não a origem europeia. E tem uma discriminação objetiva? Objetiva. Né? Então você vai ver que os Mihazim ocupam os empregos menos qualificados, estudam nas universidades ou nas escolas menos gabaritadas. Não é? Se eu não me engano, aqui todos os primeiros ministros de Israel foram judeus Askenazi. Certo. Acho que Israel nunca teve um primeiro-ministro Mihazim. Mas aí você está falando de uma discriminação... Embora eles sejam majoritários em Israel. Entre os judeus israelenses, os Mihazim são os majoritários, que são esses judeus que são a base eleitoral da extrema-direita. Por que eles são a base eleitoral da extrema-direita? Porque grande parte desses judeus foram expulsos dos países árabes depois que Israel ocupa a Palestina. E depois, especialmente, que Israel derrota os palestinos e os países árabes na Primeira Guerra Árabe-Israelense de 48 a 49, quando houve a Nakba, a grande catástrofe, a palavra árabe para catástrofe, Nakba, e quando 750 mil palestinos foram expulsos das suas terras e dos seus lares ali entre 48 e 49. Em represália, os países árabes expulsaram os judeus. Então esses judeus sentiam na pele o ódio. O ódio dos árabes e contra os árabes. E contra os árabes e o ódio, claro, também contra os palestinos. Então, esse grupo, que é um grupo majoritário entre os judeus israelenses hoje, esse grupo, ele tende a votar nos partidos da extrema-direita sionista. Aí você tem uma terceira categoria de judeus dentro desse bloco, que são os judeus negros, os judeus etíopes. Os judeus etíopes são um grupo pequeno. Eles são uma antiga comunidade judaica da Etiópia. O nome deles é Beta Israel, como agrupamento religioso, mas que em Israel eles são chamados de falachas. O judeu negro é chamado de falacha. Falacha quer dizer o quê? Falacha é uma palavra em hebraico para o estranho. Quase o bárbaro, assim. O estranho, o diferente. Esquisito. O esquisito. Que vive numa situação de extrema pobreza. E que, inclusive, a imprensa israelense, o jornal Haaretz, que é o jornal mais progressista ali em Israel, ficou famosa uma matéria do Haaretz, alguns anos atrás, denunciando que o governo israelense estava tratando de injetar nas mulheres procedentes dessa comunidade para bloquear a reprodução, né? Para diminuir a reprodução desta comunidade. Agora, fora essa... Aí você tem esse primeiro bloco. Aí tem um segundo bloco, que são os árabes israelenses. Os árabes israelenses, eles correspondem hoje a 21% da população de Israel. Quem são os árabes israelenses? Os árabes israelenses são os palestinos que depois da Nakba, depois da guerra de 48 e 49, continuaram a viver nas fronteiras israelenses e ganharam nacionalidade israelense. Mas tem todos os direitos que os judeus... Eles têm alguns direitos, mas não todos. Eles têm o direito de votar e ser votado, eles têm direitos de ocupar determinados cargos públicos, mas há uma série de leis que os segrega, que os discrimina. Não é? Por exemplo, nas escolas financiadas pelo Estado de Israel, mesmo aquelas escolas árabes israelenses, não se pode ensinar Nakba. Não se pode falar sobre isso. Não. Tá. Não é? Há uma série de outras restrições e a língua? Legais. O idioma, até alguns anos atrás, os dois idiomas de Israel oficialmente eram o hebraico e o árabe. Agora é só o hebraico. Então eles não podem falar a língua deles. Eles podem falar a língua deles, mas ela já não é mais a língua oficial. Ah, entendo. Nos documentos e Isso. tal. Não tá. O Estado de Israel é oficialmente, desde 2018, um Estado judaico, um Estado de soberania judaica. Você tem, por exemplo, a distribuição de terras em Israel
os discrimina. Eles são 21% da população, os árabes israelenses, mas eles têm apenas 3% das terras. E aí nós não estamos falando da população palestina que mora na Cisjordânia e em Gaza. Aí Esse é o terceiro bloco, que são os palestinos que vivem nos territórios ocupados, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Esses não têm direitos nenhum. E tem que passar por controle, por portas, por filas. Então, o que é um estado de apartheid? O estado de apartheid é um estado de segregação. Então, e as características do Estado de Israel são claramente de um estado de segregação, como era a África do Sul. Como era a África do Sul. Então você defende no seu livro que é um estado próximo ao apartheid e eu queria então pedir... Aí está o livro na tela, se a gente puder mostrar de novo. Contra o Sionismo, da editora Alameda, o livro do Breno Altman. Se a gente puder falar sobre o presente, né? A guerra Irã-Israel, uma guerra de 12 dias, tem gente já chamando assim, porque aparentemente acabou. A sua avaliação, quem é que saiu vitorioso desse conflito? Olha, todos os atores, como costuma acontecer em muitas guerras, têm algum elemento para reclamar a vitória para si próprio. Mas se a gente olhar com frieza, nós vamos ver que Israel e Estados Unidos sofreram uma derrota tática importante. Por quê? Primeiro, quem começou a guerra foi Israel. É uma guerra de agressão. Israel agrediu ilegalmente o Irã. Porque a Carta das Nações Unidas, Rodrigo, diz claramente que um Estado só pode recorrer à ação militar em legítima defesa. É a única possibilidade de uma ação militar ser considerada legal à luz do direito internacional. Israel agrediu o Irã sem ter sido agredido. Israel agrediu o Irã com dois objetivos, um objetivo estratégico e outro objetivo tático, ambos objetivos vocalizados por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Qual era o objetivo tático? Destruir as instalações nucleares iranianas. Qual era o objetivo estratégico? Acabar com a República Islâmica. Mudar o regime, como eles dizem. Chegaram a explicitar isso em alguns momentos. Explicitaram isso. A mesma coisa nos Estados Unidos. Nenhum dos dois objetivos foi atingido. Ou seja, a República Islâmica continua existindo, inclusive a unidade nacional ao redor da República Islâmica, tudo indica que cresceu, porque mesmo setores oposicionistas à República Islâmica se unificaram diante do ataque sionista e do ataque norte-americano, e as instalações nucleares foram claramente afetadas, mas elas não foram destruídas. Até um informe da CIA, né? Até o informe do Pentágono, né? É do Pentágono? Do Pentágono, de que essas instalações não foram destruídas. Não é? Por outro lado, o Irã mostrou capacidade de atingir duramente Israel. Numa guerra aérea, que não é uma guerra de disputa territorial, é mais ou menos como um jogo de videogame, né? Quer dizer, você contabiliza a capacidade de destruição de lado a lado. Israel não alcançou seus objetivos e o Irã golpeou duramente Israel. É a primeira vez que Israel é golpeado no interior das suas fronteiras, pelo menos desde a guerra do Yom Kippur, em 1973. Mísseis caíram em Tel Aviv, Jerusalém, em Haifa. Então, eu diria que Israel teve um fracasso tático com a guerra dos 12 dias. O mesmo vale para os Estados Unidos, embora Donald Trump tenha operado a situação para aparecer aos olhos do mundo e do eleitorado norte-americano como um campeão da paz. Eu aqui levanto até uma tese, é uma especulação, eu não tenho informações sobre isso. Mas eu tenho a impressão de que Donald Trump envolveu os Estados Unidos na guerra o suficiente para aparecer com credibilidade junto ao lobby sionista para depois exigir de Israel cessar-fogo. No primeiro momento ele traz a posição clara, não temos nada a ver com isso, a primeira declaração. Depois ataca, mas é um ataque pontual, que é um único ataque. E depois me chama a atenção que jornalistas cercam o Trump em um determinado momento e dizem assim, você pediu o cessar-fogo, o Irã desrespeitou. Ele falou, não foi só o Irã, Israel desrespeitou e eu estou bravo com Israel. Isso. Então ele tentou ficar numa posição de equidistância ali no final. Né? Eu acho isso. Né? E você tem agora uma situação, essa situação pavimenta o aprofundamento da crise dentro do regime sionista. Por quê? Porque o que unifica o governo de Netanyahu
essa coalizão de extrema-direita, na qual ele é o elemento moderado. Tem gente muito mais à direita. Muito mais à direita que ele. O que sedimenta essa coalizão liderada por Netanyahu é a guerra. É a guerra expansionista. Guerra permanente. É a lógica político-religiosa da reconstrução da Israel bíblica. Ou seja, tem que expandir mais ainda. Tem que chegar à Síria, chegar ao Líbano. Claro. Né? Então, esse movimento de guerra é que dá a Netanyahu as condições políticas de continuar no governo. Por isso que imediatamente, a contragosto, aceitam o cessar-fogo, imediatamente eles recrudescem os ataques na faixa de Gaza. Que nós mostramos aqui na abertura. Claro. Ataque contra ele não pode parar. Ele não pode. É como andar de bicicleta. Se ele parar, vai cair. Então é uma situação dramática. O que unifica o seu governo é isso. Eu vou recordar aqui um elemento importante. Na véspera do ataque de Israel ao Irã, do primeiro ataque de Israel ao Irã, o Knesset, que é o parlamento israelense, foi votar uma moção de desconfiança contra o governo Netanyahu. O Israel é um regime parlamentarista, o Knesset tem 120 deputados, a base do governo no Knesset é formada por 64 parlamentares. Se ele perder maioria, e isso ele registra através da votação de uma moção de desconfiança, ele cai. Não é? Pela lei israelense, você pode apresentar a moção uma vez a cada 6 meses. Né? Você não pode ficar apresentando essa moção de desconfiança toda hora. Então ia ser votada uma moção de desconfiança e ele estava em minoria. Havia um setor da coalizão dele que estava se separando do governo. O motivo que eles alegavam eram os partidos religiosos, 2 partidos religiosos que diziam nós não aceitamos a convocação de religiosos para o exército. Porque esses partidos apoiam a guerra, mas eles não querem os religiosos convocados. Eu não quero que os seus filhos vão para a guerra. Né? Mas por razões religiosas, né? Por razões religiosas, essa coisa toda, porque para preservar a estrutura desses grupos religiosos. Netanyahu negociou um abrandamento da obrigação de recrutamento desses religiosos. Israel, para ampliar a guerra, é um país pequeno, ele tem que ir para a convocação. A estrutura de Israel não é de um exército profissional, é um exército de conscritos, que todo mundo em Israel, homens e mulheres, prestam serviço militar obrigatório. Se minha memória não me trai, 3 anos de serviço militar para homem, 2 anos para mulheres. Né? Por isso que a população israelense é a que completa a universidade mais tardiamente. Porque fica um tempo na guerra, nas Forças Armadas. Né? Então o Israel depende disso para poder ter exército, ainda mais no momento em que está expandindo a guerra. Né? Netanyahu abrandou as regras de recrutamento e nitidamente fez um outro acordo. Olha, me apoiem, continue no meu governo, que eu vou expandir a guerra. Eu vou atacar o inimigo maior. Eu vou atacar o Irã. Voto Knesset, derrubada a moção de desconfiança, horas depois, Netanyahu ataca o Irã. Então o que a gente pode esperar é guerra, enquanto o Netanyahu tiver, essa coalizão estiver formada, claro. recrudescimento dessa tática. A guerra expansionista está no código genético do Estado de Israel. A derivada do racismo e do colonialismo só pode ser a guerra. Só pode ser a violência, só pode ser o genocídio. Isso não é um problema do Netanyahu. Isso é um problema da estrutura do Estado de Israel, e se a gente quiser ir mais longe, é um problema da estrutura da doutrina nacionalista. É igual ao nazismo. Qualquer um que lesse o Mein Kampf sabia que vinha a guerra. E que ele não ia parar só na Tchecoslováquia. Claro, qualquer um, bastava ler o Mein Kampf, você diz, aqui está. Ele vai até a Rússia, claro, soviética. Claro. É a mesma coisa, se você lê qualquer obra seminal do sionismo, talvez não as obras do sionismo imaginário. O que é o sionismo imaginário? Existiu também o fascismo imaginário, né? E o nazismo imaginário, que é você extrair, como você pode fazer de qualquer doutrina ou de qualquer literatura, você extrair aquilo que você acha bom e esquecer que aquilo que você acha bom está no meio de uma dinâmica que só pode levar para o mal. Sim. Então você se apoia naquilo que é bom e você imagina como poderia ser maravilhoso se a doutrina a qual você está aderindo, ela representasse apenas aquela parte boa que você identificou. Então muitos alemães, quando começaram a ler literatura nazista, viam ali, a Alemanha vai ser grande de novo, a Alemanha vai se reconstruir depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. Maravilhoso, né? Então
A mesma coisa, as primeiras obras do fascismo italiano, os primeiros discursos, a Itália vai ser grande, a Itália é o berço do Império Romano, a Itália vai voltar a ter uma arte, uma literatura formidáveis, a Itália vai ser o futuro, Puxa, maravilhoso, né? Isso vale para Israel? Isso vale para o sionismo. Tinha muita gente que viu ali, não, os judeus vão viver protegidos, os judeus vão ter direito a uma vida comunitária nos kibbutz, os judeus vão ter uma terra na qual eles vão poder criar um modelo sionista socialista, porque havia certos ideólogos. Claro, né? Então, isso é o sionismo imaginário, porque ele não existe. Na essência da doutrina está o racismo, o colonialismo, o expansionismo, o genocídio e a guerra. Impressionante. E assim, acho que a gente trouxe aqui um resumo, claro, eu convido mais uma vez a turma que se interesse por esse tema e queira entender mais sobre ele, a ler o livro do Breno Altman, Contra o Sionismo, mas eu quero trazer o debate, aproveitando que o Breno também participa muito do debate jornalístico, da política brasileira, né? Até porque uma coisa está ligada com a outra. Como enfrentar a extrema-direita no Brasil, no momento em que a extrema-direita é tão forte, nos Estados Unidos, numa parte da Europa e também em Israel, como ele descreveu aqui para a gente. A gente tem uma matéria aqui, Breno, antes de você entrar no tema aqui nacional. Nessa semana o governo Lula sofreu talvez a maior derrota nesse terceiro mandato. E da maneira como foi, acho que dos 3 mandatos. Não houve uma derrota desse tipo no Congresso, nessa derrota relacionada ao IOF, a articulação entre parlamentares do Centrão para derrubar o decreto do governo do IOF mostrou a força da direita no Congresso. Vamos assistir, depois a gente comenta. A ofensiva da direita no Congresso deu mais um passo com a derrubada do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Em uma articulação relâmpago, lideranças conservadoras impuseram uma derrota expressiva ao governo Lula. 383 votos na Câmara e uma votação simbólica no Senado anularam o decreto que previa arrecadar 20 bilhões de reais para equilibrar as contas públicas. Tudo isso mesmo após o governo ceder, reduzir a proposta inicial e tentar construir um novo consenso. A medida visava taxar operações financeiras que beneficiam principalmente os mais ricos. Ainda assim, foi rejeitada, inclusive por partidos com ministérios no governo, como União Brasil e o PP. O argumento para a derrubada? Que o Brasil já paga impostos demais. Mas os mesmos parlamentares mantêm benefícios fiscais a empresários que custam 30 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Do outro lado, o governo alerta. Sem o IOF, o corte pode recair sobre programas sociais e até sobre as emendas dos próprios parlamentares. A crise escancarou o esvaziamento da articulação política da esquerda no Congresso e a força crescente da direita, inclusive dentro da base do governo. E o que vem pela frente promete ser ainda mais difícil. A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e de taxação sobre os super ricos já enfrenta forte resistência. Diante desse cerco, qual deve ser a estratégia da esquerda e do governo Lula para reagir? Tá aí o resumo do que aconteceu nessa semana. Não foi uma derrota qualquer. Parece, eu entendo assim, um colapso da coalizão que o Lula tentou fazer desde o começo desse terceiro mandato. Como é que você avalia o que aconteceu? Já é a eleição de 2026, é o começo do processo eleitoral de 2026, e qual a sua avaliação, Breno? Bom, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. O que nós estamos assistindo é a debandada dos partidos de direita e centro-direita da base do governo. Está se constituindo no país, até de forma acelerada, uma grande frente ampla conservadora contra o governo Lula. É porque em 2022 o Lula conseguiu organizar uma frente ampla contra o bolsonarismo. Claro. Agora vem uma frente ampla contra o lulismo. Eu não tenho nenhuma dúvida. O ensaio geral foi essa votação. O segundo ensaio geral foi essa votação no Congresso contra o IOF. O primeiro ensaio geral foi a eleição de Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Ali já se constituiu uma frente que foi do bolsonarismo ao MDB. O Ricardo Nunes é um candidato do MDB. Apoiado pelo bolsonarismo, apoiado pelo PSD, apoiado por toda a gama de partidos de direita, centro-direita e extrema-direita do país, contra a candidatura de Boulos, que era apoiada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB. Não é? Então,
agora nós tivemos um segundo ensaio geral de maiores proporções, porque esse bloco conservador está disposto a derrotar o governo Lula, a isolá-lo, a enfraquecê-lo. E esse foi o sinal que foi passado. A tática da Frente Ampla, na minha opinião, ela explodiu. O governo vai ter que reorganizar totalmente a sua orientação política. Tem dois caminhos, Rodrigo. Um caminho, mais concessões aos partidos de direita e centro-direita para acalmar essa ofensiva conservadora. O que é mais concessões? É aceitar a agenda que esses partidos querem impor ao governo Lula. Significa dizer cortes nos gastos públicos. Significa dizer, por exemplo, acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. Por cima ou por baixo dos panos. Isso significa dizer aceitar o debate de desvinculação entre o salário mínimo e as pensões. Isso significa dizer privatizações, aceleração das privatizações. Fazer concessões para acalmar esse setor, para tentar recompor a Frente Ampla. Esse é um caminho. O outro caminho é o governo ter um programa e um método para enfrentar essa nova situação. O que seria isso? Um programa mínimo de reformas populares para animar o povo e um método baseado na mobilização popular para tentar pressionar as instituições de fora para dentro, a exemplo do que tem feito o presidente Gustavo Petro na Colômbia, com sucesso. Gustavo Petro tem uma situação muito parecida com a do Lula em termos parlamentares. Uma base muito pequena. Menor que a do PT. Gustavo Petro tem 15% da Câmara dos Deputados e 20% do Senado na Colômbia. Mas Gustavo Petro, desde o início do seu governo, recorreu à mobilização popular. Ele convoca a mobilização do povo para defender as reformas, e as reformas que ele apresentou desde o primeiro dia do seu governo foram reformas de base, reformas pela esquerda. Né? Foi reforma do sistema de saúde, reforma tributária e agora reforma trabalhista. Mas você acha que o Lula vai... Você falou de duas táticas, né? Uma, mais concessões, a outra, mudar totalmente, dar um cavalo de pau na política que o Lula adotou desde o momento da eleição, antes de tomar posse até, né? Você acha que o Lula, pelo temperamento, pela forma como ele atua até hoje, vai adotar essa tática do enfrentamento, que é a do Petro, por exemplo, na Colômbia, ou vai apostar em mais concessões para trazer pelo menos um pedaço do Centrão com ele para 2026? Olha, é difícil dizer, Rodrigo. Claro que por tudo o que aconteceu nesses primeiros 2 anos de governo, a hipótese mais provável talvez seja que o governo insista nas concessões. Né? Mas eu acho que haverá um certo hibridismo, como já está havendo. Quer dizer, um discurso pela esquerda para tentar manter unida, imobilizada e acalmada a base eleitoral de esquerda, que representa 1/3 do país, né? Ao mesmo tempo em que são feitas concessões para se tentar dobrar a direita. Veja, concessões já foram feitas antes da votação do IOF. Sim. Porque lembremos que havia um decreto sobre o IOF, houve uma reação do capital financeiro e do parlamento, aí o governo já negociou o decreto do IOF, rebaixou o decreto do IOF e já colocou na nova medida provisória cortes de gastos. Vamos nos recordar, por exemplo, que determinadas obrigações que deveriam ser cobertas pelo orçamento da educação, pelo MEC, pelo orçamento corrente da educação, como é o caso do pé de meia, essas obrigações foram transferidas para o Fundeb. Ao serem transferidas para o Fundeb, isso significa uma redução na prática de algo como 12 bilhões de reais por ano das verbas para a educação. Então já houve uma concessão de reduzir investimentos sociais. Você está vendo também uma série de medidas que estão sendo adotadas por decreto que atingem o pagamento das aposentadorias. Represamento, inclusive, de concessões. Através do represamento de demandas. Você está vendo já mudanças por decreto no BPC. Né? Você já está tendo já um aperto dos gastos públicos. Foi como uma solução, vamos dizer, na negociação que o governo parece ter encontrado para dizer, olha, nós vamos
amenizar o decreto do IOF, nós vamos fazer um pouco de corte dos gastos públicos. E este foi o acordo que o próprio ministro Fernando Haddad anunciou como o grande acordo que havia sido feito há 20 dias atrás. E que a direita considerou insuficiente. Mas, Breno, é insuficiente do ponto de vista, entre aspas, técnico, do ponto de vista dos neoliberais que querem sempre mais? Ou é porque já está em pleno andamento a operação da direita com uma candidatura? Porque, do meu entendimento, o que acontece é o seguinte, eles olham para o lado direito e tem o Bolsonaro inelegível, então esse aí já está fora do jogo. Mas eles olham para a centro-esquerda e tem o Lula. Então vamos agora imobilizar o Lula, deixar o governo anódino, sem capacidade de operar, chegar fraco no ano que vem. Me pareceu até um recado essa votação, na linha de Lula, você que ficar quietinho e decidir não se candidatar à reeleição, nós não vamos abrir uma guerra com você. Agora, se você for para a guerra, olha o que te espera. Me parece por aí. Eu né? acho que é isso, acho que nós temos uma lógica nessa empreitada, porque, de fato, uma grande parte da direita passou a ter o Bolsonaro um inimigo num certo momento, porque a liderança do Bolsonaro impedia que a velha direita reassumisse o comando do bloco conservador. Eles se deram conta disso ali em 2020, 2021. Porque eles só tiveram esse comando no governo Temer. Claro. Foi o único momento. Depois disso, Bolsonaro substitui a direita tradicional no comando do bloco conservador. Uhum. Essa direita tradicional, no início, até apoiou Bolsonaro contra o Fernando Haddad em 2018. Mas depois foi se dando conta que Bolsonaro impediria que eles recuperassem o comando do bloco conservador. Uhum. E eles têm uma divergência com Bolsonaro. A divergência não está no programa econômico. O programa econômico da direita liberal e do Bolsonaro é muito semelhante. A diferença estava em que eles, ao contrário de Bolsonaro, não aceitavam a mudança do regime político. Bolsonaro era uma ameaça de mudança do regime político e a direita tradicional acha que dá para fazer tudo o que eles querem fazer nos marcos da Sexta República, ou seja, nos marcos do regime político criado pela Constituição de 1988. Então havia uma divergência entre eles. Havia outras, mas essa era a divergência principal. Eles precisavam liquidar Bolsonaro. E isso é o que explica, por exemplo, por que o STF libertou Lula. Mudou a correlação de força no STF no exato momento em que a direita liberal se deu conta que precisaria ter uma tática em 2 períodos. Primeiro período, derrotar o Bolsonaro. O segundo período, derrotar Lula. Que é o que está em andamento agora. Que é o que está em andamento. A gente entrou no segundo período. Então, para que a esquerda possa enfrentar essa situação, a única saída é o povo. É capacidade de mobilizar o povo. É o presidente da República apostar na mobilização do povo. É criar um estado de ânimo diferente no país. E você acha isso possível para a eleição de 2026? Eu acho isso possível. Aí tem outra questão. Tudo tem risco, né? Essa altura do campeonato, tudo tem risco. As concessões, eu estou convencido, desmoralizam o governo. Enfraquecem o governo. A queda de popularidade do presidente Lula começa no exato momento em que o governo começa a discutir ajuste fiscal no ano passado. Em que o governo começa a reduzir os benefícios para os mais pobres. Em que o governo acena com caminhos que levavam a reformas liberais. Até o BPC chegaram a falar. BPC, abono salarial, salário mínimo, o ritmo... Que foi feito, bateu em 2,5%, não claro, pode subir mais que não isso. pode subir mais. Ali cria-se o ambiente no qual a popularidade do governo começa a cair e começa a cair até mesmo naqueles setores sociais mais lulistas, entre aspas, né? Que são setores que ganham abaixo de 2 salários mínimos e que dependem do crescimento do salário mínimo. Sim. Né? Aí, claro, teve uma série de episódios, episódio do PIX, esse, outro, aquele, mas a gente só pode entender dentro dessa dinâmica em que o governo, que vem do debate sobre o arcabouço fiscal, né, mas em que o governo vai assumindo concessões ao liberalismo. Então o governo precisa mudar o seu programa e mudar o seu método. Dentro dos gabinetes parlamentares não está a solução. As conversas com Alcolumbre e Mota, agora o pessoal chama eles 2 de traidores, mas há 20 dias atrás, ou há 30 dias atrás, eles eram elogiados como grandes amigos da nação. Estavam no avião com o Lula, para lá e para cá. Exatamente. Né? Então não se pode confiar nesses aliados. Tem um outro elemento, vamos dizer assim, psicológico ou psicossocial, Rodrigo, que a gente não pode deixar de levar em conta.
A direita brasileira é uma fera, ela tem sangue nos olhos. Quando ela percebe que a esquerda está fragilizada, que a esquerda está sem apetite, está sem gana de lutar, quando eles percebem que a esquerda está recuando, eles não param a ofensiva, eles aceleram a ofensiva. É o que eles fizeram agora. É o que foi feito com a Dilma em 2016, Sim. e 2015, 2016. Quando a presidenta Dilma Rousseff, tentando acalmar a ofensiva conservadora, faz concessões, Aí é que ela cai. aí é que ela cai. Então, se você acha que se o Lula der uma fraquejada, como diria o Bolsonaro agora, se o Lula der uma fraquejada, mais uma, vamos dizer, aí é que vai Eu acho que... ladeira abaixo. Claro, porque vai acontecer um movimento simultâneo. Um movimento que é a ofensiva conservadora se radicalizar porque perceberá a fragilidade do governo Lula e, por outro lado, a base social de esquerda entrar num clima de confusão, de desânimo, de divisão, de bate-cabeça, que foi o que aconteceu naquele período do impeachment da Dilma. Da Dilma, foi. Não é? Você teve um movimento duplo, a direita com sangue nos olhos, porque o Brasil é um país no qual a direita tem sangue nos olhos e a esquerda não. Uhum. A esquerda brasileira, ela sofreu um processo de domesticação. Uhum. Ela é uma esquerda ultra bem comportada. Não é? Então você teve esse movimento em que a direita desencadeia uma ofensiva cada vez mais radicalizada e um segundo movimento que é a decomposição da base social do PT e da esquerda, porque já não se sente mais identificada no que o governo está fazendo. Gente, é um quadro bastante complexo e a gente vai entrar num momento decisivo. Esses 6 meses finais agora de 2025 vão definir como é que se arma a eleição de 2026, se o Lula consegue recompor essa base em outros moldes, como diz aqui o Breno, ou se ele vai apostar na mesma fórmula para tentar ganhar, sei lá como a Dilma ganhou em 2014, mas depois não governou. Breno, eu sei que aqui teria material para a gente debater ainda muito mais tempo, mas eu queria te agradecer demais, tanto pela parte inicial, foi muito esclarecedora sobre a questão do antissemitismo e do antisionismo, quanto por essa análise aqui de conjuntura, né? Faz falta a gente ter mais análise de conjuntura, que era um velho método, né, usado pelos setores progressistas e que muita gente deixou de fazer. Fica assim só na miudez e não desce para essa avaliação. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, esse foi o BDF Entrevista. De segunda a sexta tem sempre programa novo no YouTube, aqui do Brasil de Fato, às 7 horas da noite. Então eu faço convite para você. De segunda a sexta, o BDF Entrevista. Até a próxima.